Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Fairy Tail, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Fast Story. Links na descrição do vídeo. Poder Ancestral, um conto de uma nova tempestade. Capítulo 1, um retorno aos vivos. O campo de batalha. Hinata Hyuga abriu seus olhos turvos para se encontrar sendo baixada ao chão por um conjunto de trepadeiras que pareciam ter formado um casulo ao seu redor. Observando seus arredores, ela viu centenas de outros casulos liberarem shinobi no chão, assim como ela. Assim que ela sentiu a terra rachada sob seus pés, ela ativou o Byakugan para encontrá-lo. Não demorou nem um segundo. Em um instante, ela foi capaz de encontrar as assinaturas de chakra dele e de Sasuke a alguns quilômetros de distância, junto com uma massa de chakra de proporções épicas. Com preocupação em seu coração, ela correu para o centro da batalha sem um único sinal de hesitação. A princesa Hyuga passou por vários shinobi, todos atordoados e confusos. Alguns a viram se mover em direção à área da batalha final e a seguiram. Naruto, espere mais um pouco. Estamos todos vindo para ajudar. Isso não é nostálgico? Kiba sorriu ao seu lado enquanto estava acompanhado por Akamaru. O time 8 está de volta à ação. Kiba. Akamaru. Hinata sorriu brilhantemente. Você não se esqueceu de mim, não é? Shino se juntou a Hinata em seu lado esquerdo enquanto ajustava os óculos que sempre usava. Vocês estão todos seguros. Hinata disse com alívio. A dupla assentiu enquanto Kiba apontava para trás deles. E nós também não estamos sozinhos. Atrás do time 8, o resto do Konoha 11 não estava muito longe deles. Shikamaru, Shoji, Ino, Lee e Tenten eram literalmente os chefes do bando junto com os 5 Kage. Atrás de seus líderes, o restante das forças aliadas shinobi os seguia a um fio de cabelo. Não havia um único shinobi que não estivesse preparado para se sacrificar para pagar sua dívida com ele. O homem que roubou seu coração, Naruto Uzumaki. Todo mundo está todo junto de novo. Hinata murmurou com admiração. E, não podemos deixar Naruto monopolizar toda a glória para sempre. Kiba sorriu enquanto Akamaru latiu em concordância. Assim como Hinata fez para responder, uma explosão ensurdecedora sacudiu a terra da área para onde eles estavam indo. Os ventos fortes criados lançaram uma grande quantidade de shinobi para trás, enquanto os mais fortes conseguiram se manter firmes. Hinata cobriu os olhos com o braço enquanto seu cabelo voava para trás descontroladamente. Pela abertura em seu braço, ela olhou para frente apenas para confirmar seus maiores medos. As assinaturas de chakra pertencentes a Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha desapareceram. Um espaço desconhecido. Trevas. O envolvente vazio negro o envolveu como um casulo. Ele não conseguia ver nada. Ele não ouvia nada e, acima de tudo, não sentia nada. Seus membros não estavam em nenhum lugar para serem vistos enquanto não havia como olhar em volta sem o pescoço. Apesar de estar perdido em um espaço desconhecido, Naruto Uzumaki só podia sentir uma grande sensação de realização e orgulho. Naruto e seu companheiro de equipe Sasuke Uchiha derrotaram Kaguya e a selaram para sempre junto com o Zetsu Negro. Foi uma batalha cansativa, que levou horas com muitos arranhões com a morte. Kaguya, o progenitor do chakra, era um inimigo como nenhum outro. A deusa foi capaz de abrir caminhos para diferentes dimensões e quase conseguiu prender Sasuke para sempre. Se ele fosse honesto, a dupla teria perdido se não fosse pelas ações oportunas de Kakashi e Sakura. No entanto, apesar de existir como um ser de poder quase infinito, Kaguya ainda tinha uma habilidade ainda maior. Os ossos de cinzas que tudo matam. Um mero arranhão era mais do que suficiente para destruir completamente o corpo de uma pessoa em nível molecular. Naruto sabia do que a habilidade era capaz em primeira mão. Obito Uchiha apenas sorriu quando seu corpo caiu em cinzas depois de ter salvado as vidas de Naruto e Sasuke. Graças ao sacrifício do ex-shinobi de Konoha, a equipe foi capaz de selar Kaguya para sempre. Depois que Uzumaki e Uchiha selaram Kaguya, o Jubi se desfez logo depois. Essa foi a última coisa que Naruto viu antes que houvesse um flash de luz e depois a escuridão. Naruto não sentiu nada antes de sua visão retornar lentamente enquanto ele piscava os olhos turvos. Onde estou? Naruto se perguntou olhando ao redor. Estou morto? O shinobi loiro se perguntou. Não completamente, uma voz idosa respondeu.
Naruto se virou para ver o lendário criador do Ninshu, o Rikudo Sennin Agoromo Otsutsuki. O velho sábio usava uma túnica branca com 9 magatama pretos em torno de sua gola e costas. Ele se sentou em 9 bolas de busca da verdade e segurou um cajado em seu colo. Agoromo exibia um pequeno sorriso em seu rosto cansado enquanto observava o jovem loiro. O Jinchuriki da Kyuubi aproveitou a oportunidade para observar seus arredores e ficou surpreso ao ver que agora estavam parados na água, ou no caso do sábio flutuando acima da água. Curiosamente, o cenário o lembrou de quando ele conheceu Sengoku depois que o gorila o comeu. Claro que ele conseguiu fazer o gorila vomitá-lo, mas isso foi uma experiência nova em si. E bons tempos. Um sorriso reminiscente apareceu em seu rosto enquanto ele se lembrava de todos os eventos horríveis e repugnantes aos quais havia sido submetido em sua vida. Minha vida realmente não tem sido ótima. Mas ainda assim, ele não teria trocado essas experiências por mais nada no mundo. Sua primeira missão de classificação CAA, onde ele encontrou a Kuizabusa, sua rivalidade com Sasuke, seu treinamento com Jiraiya, seu encontro com Nagato e Akatsuki, foram todas experiências preciosas que ele não trocaria por nada. Você derrotou o Jubi, selou minha mãe e salvou o mundo. Você é verdadeiramente digno do título, filho da profecia. Agoromo falou de maneira avô. Interrompido de suas reflexões internas para ouvir os parabéns do sábio, Naruto não pôde evitar o sorriso que apareceu em seu rosto. Não foi nada que eu não aguentasse. O shinobi deu ao sábio um polegar para cima, assim como seu sorriso característico. A disposição do sábio caiu com essa declaração e ele suspirou sabendo o que tinha que fazer a seguir. Naruto, durante sua última batalha, a explosão de chakra matou você e Sasuke. Agoromo disse solenemente. Como ele havia antecipado, a expressão de Naruto ficou horrivelmente branca enquanto o choque ainda não o atingiu completamente. Para o Jinchuriki loiro, era como se o velho sábio tivesse lançado um feitiço. Assim que ele recuperou seus sentidos, foi como se eles fossem impiedosamente arrancados mais uma vez. O sábio esperou que a informação fosse assimilada enquanto o coração de Naruto afundava ao ouvir suas palavras. O rosto do shinobi loiro continha uma mistura de emoções: raiva, tristeza, mas uma estranha sensação de calma. Estranhamente, ele não conseguia gritar de raiva ou amaldiçoar o mundo. Tudo o que ele sentiu foi aceitação, como se inconscientemente soubesse que não poderia mudar sua situação desta vez, não importa o que. Toda a postura de Naruto pareceu cair quando um sorriso melancólico substituiu o sorriso anterior. Então é isso, hein? Estou realmente morto? O que aconteceu depois da batalha? Naruto perguntou fracamente. Depois que você sobreviveu à batalha, seu ex-professor e seu colega sobreviveram à explosão. As pessoas que foram aprisionadas pelo Mugen Tsukuyomi foram todas libertadas. Você os salvou, Naruto. O humor de Naruto melhorou ligeiramente ao ouvir a boa notícia, mas permaneceu em um silêncio desanimado. E o Sasuke? O silêncio entre Agoromo e Naruto era palpável. Existia como uma névoa invisível entre o ancestral e o descendente. O primeiro filho de Kaguya limpou a garganta antes de finalmente responder. Sasuke Uchiha escolheu seguir em frente. Os olhos azuis de Naruto lentamente se arregalaram em descrença. Sasuke desistiu. Agoromo assentiu antes de falar mais uma vez. Ele era o último de seu clã e me informou que não possuía mais nenhum vínculo com as nações elementais, com você morto também. Naruto socou a superfície aquosa que era surpreendentemente mais sólida do que parecia. Um sorriso melancólico se espalhou por seus lábios enquanto ele olhava para seu próprio reflexo. Ele parecia completamente exausto, o cansaço de seu olhar um lembrete de como sua batalha final tinha sido brutal. Suas roupas que Jiraiya comprou para ele estavam em frangalhos. Sua jaqueta estava praticamente rasgada ao meio, suas calças mal seguradas e uma camiseta de malha era sua última linha de defesa. Aquele desgraçado está sempre indo em frente fazendo o que quer. Sakura provavelmente vai ficar puta. Ele riu com um ar de melancolia. Há uma razão pela qual você ainda está aqui, o sábio continuou. A voz do ancião continha um tom de esperança enquanto o olhar de Naruto olhava para cima para encontrar o seu. Eu queria oferecer a você outra chance de vida em um novo mundo, considerando que o atual foi gasto consertando os erros de um velho tolo. Naruto ficou surpreso com a oferta. Uma nova vida? Ele perguntou timidamente. O sábio assentiu e bateu com a ponta de seu cajado na superfície da água. As ondulações criadas alteraram o fundo sem fim em uma imagem viva de uma vasta terra. Cidades,
montanhas, florestas, numerosos objetos foram mostrados. Era como se Agoromo tivesse usado o jutsu do olho de areia de Gaara para perscrutar um mundo totalmente diferente. Este lugar é conhecido como Earlan. É um mundo semelhante ao nosso, exceto com uma diferença. Chakra não existe, mas em seu lugar está a magia. Magia como aqueles truques de salão nas nações elementais. Não gosto desse tipo de mágica. Agoromo riu divertidamente. A magia que as pessoas deste mundo usam permite que elas realizem proezas semelhantes ao ninjutsu. Manipulando os elementos, criando runas, ou até mesmo transformações. As possibilidades são infinitas tanto lá quanto aqui. Naruto ficou em reverência silenciosa. Ele não estava apenas recebendo uma oportunidade única na vida, mas uma chance de realmente viver sua vida. Mas, velho, eu não sei se devo ir. É que... O que você está esperando? Os olhos de Naruto se arregalaram ao ouvir uma nova voz enquanto Agoromo ria conscientemente. Não se preocupe conosco, uma voz distintamente familiar e feminina acrescentou. Aquelas vozes, de jeito nenhum. Naruto se virou lentamente, esperando com todas as suas forças que não tivesse alucinado aquelas vozes. Virando-se para olhar para trás, o olhar esperançoso de Naruto encontrou dois pares diferentes que ele só tinha visto em raras ocasiões. Mãe e pai. Aparecendo em uma camisa azul de mangas compridas e um par de calças pretas, Minato Namikaze parecia o mesmo de sempre com seus olhos azuis e cabelos amarelos. De pé ao seu lado, sua esposa Kushina Uzumaki usava o mesmo vestido verde que Naruto a conheceu, já que o sorriso brilhante adornando suas feições poderia envergonhar as estrelas em termos de brilho. Ficando orgulhosos e exultantes, as duas formas de Minato e Kushina se aproximaram e abraçaram seu precioso filho. Pela primeira vez em 17 anos, a família Uzumaki se reuniu. Naruto podia senti-los. O cheiro deles, o calor deles, era tudo que ele sonhara crescer sozinho. Feliz aniversário, Naruto, seus pais parabenizaram com lágrimas nos olhos. O inferno, você vai me fazer chorar também. Naruto fungou. Seus braços puxaram seus pais ainda mais para perto, não querendo soltá-los nem por um momento. Eu fiz questão de comer muito todos os dias. Fiz questão de tomar banho todos os dias como você pediu. Lágrimas quentes começaram a arder nos cantos de seus olhos enquanto ele lutava para manter a voz firme. Eu também dormi muito e fiz amigos. Tive um pouco de dificuldade, mas... SHHH, está tudo bem, Naruto. Nós dois estamos orgulhosos de você. Kushina acariciou suavemente o cabelo de Naruto. Sua visão estava embaçada pelas lágrimas que já caíam, mas ela não se importou. Kushina simplesmente continuou seus cuidados maternos enquanto segurava seu filho perto de si. Você realmente é uma criança gentil. Minato sorriu suavemente. Tudo bem ser egoísta, Naruto. Você passou muitos anos de sua vida se preocupando com o bem-estar dos outros, então é hora de se preocupar com o seu. Mas vocês... Estaremos esperando por você de braços abertos somente depois que você tiver vivido a vida que não podemos lhe dar. Kushina falou gentilmente acalmando seu filho. O quarto Hokage e sua esposa soltaram o filho, que enxugou as lágrimas com a manga da jaqueta. Sugestões de vermelhidão percorriam as bordas de seus olhos, mas o sorriso que ele exibia era tão brilhante quanto o de sua mãe e a confiança em seu olhar refletia a de seu pai. Acho que ainda não estou pronto para seguir em frente, velho Agoromo. Naruto disse com uma risada irônica. Eu quero outra chance e desta vez vou me certificar de viver cada dia do jeito que eu quero. Agoromo sorriu e assentiu com aprovação. O shinobi bigodudo se virou para encontrar os olhos de seus pais mais uma vez, enquanto pai e mãe seguravam uma de suas mãos. Rapazes? Antes que ele pudesse perguntar o que eles estavam fazendo, um pergaminho apareceu do nada antes de ser agarrado por Minato. O ex-Hokage da Folha criou um selo no pulso de seu filho enquanto o pergaminho que ele segurava desaparecia com sua criação. As letras pretas do selo desapareceram sem deixar vestígios, deixando Naruto totalmente confuso sobre o que acabou de acontecer. Esses foram os Fuinjutsu que consegui dominar em minha vida. Espero que você seja capaz de aprender com eles antes de criar seu próprio jutsu de selamento. Minato riu com um leve sorriso. Das mãos de sua mãe, Naruto observou enquanto correntes de ouro com um brilho branco emergiam das palmas de Kushina antes de entrar nas suas. Enquanto ele meio que esperava que fosse um processo doloroso, as correntes entraram sem problemas antes que ele visse o elo final desaparecer em seu corpo.
Os Uzumaki eram conhecidos por três coisas. Kushina começou com um sorriso malicioso. O primeiro era o cabelo ruivo, o segundo era a longevidade e o terceiro era o Fuinjutsu. Não há muitas pessoas que saibam sobre o quarto traço, as correntes de selamento de Adamantium. Infelizmente, não posso passar a cor do meu cabelo para você, mas o mínimo que posso fazer é repassar o renomado jutsu do nosso clã. Naruto ficou atordoado. Ele sentiu muita gratidão, mas também se sentiu indigno. Isso está realmente bem, ele riu brincando. Nesse ritmo, serei uma criança mimada. E você sempre será nosso pirralho mimado. Kushina riu colocando a mão em sua bochecha. Ouça seu pai, Naruto. Seja um pouco mais egoísta com suas escolhas. Ah! Mas não seja tão egoísta agora. Eu não quero que meu filho vire uma maçã podre, sabe? Kushina continuou a recitar uma lista de verificação mental de lembretes e o que fazer e o que não fazer, mas a cada regra falada, seu corpo começou a tremer e sua voz começou a desaparecer. Um braço pertencente a seu marido envolveu seu ombro, acariciando suavemente suas costas enquanto Minato fazia o possível para aliviar a dor de cabeça de sua esposa. Naruto enxugou os olhos e riu, dando um último abraço em sua mãe ao sentir as lágrimas de orgulho dela molharem seu rosto enquanto o tremor dela começava a diminuir. Eu te amo, mãe. Vou ficar bem sozinho, ok? Eu prometo. É melhor. Kushina conseguiu sussurrar enquanto lutava para conter seus soluços enquanto segurava Naruto para salvar sua vida. Seu bebê havia crescido tanto desde a última vez que o viu, e partiu seu coração saber que não seria capaz de vê-lo novamente por um longo tempo. Afrouxando gradualmente seu aperto, ela sentiu o calor que emanava de seu filho desaparecer quando ele o soltou para ter uma última troca com seu pai. Segurando a mão que estava pendurada ao seu lado, Kushina entrelaçou os dedos com Minato surpreendendo. Desculpe, parece que não te dei muito tempo para falar com Naruto de novo, hein? Minato simplesmente sorriu e balançou a cabeça, preferindo segurar a mão de Kushina com mais força. Encarando o olhar firme de Naruto, Minato agarrou o ombro de Naruto, a força em seu aperto e a firmeza de sua expressão uma indicação de quão orgulhoso ele estava. Naruto, meu conselho como seu pai é basicamente o mesmo que sua mãe superprotetora. Minato falou com uma risada paternal. Apenas certifique-se de encontrar alguém tão incrível quanto ela, ok? Naruto riu alegremente, enxugando a umidade que ardia nas bordas de seus olhos antes de acenar muito para o embaraço de sua mãe. Eu vou, pai, obrigado. Voltando-se para o último ocupante da sala que estava quieto por respeito, Naruto, com as feições cheias de convicção mais uma vez, encarou o sábio dos 6 caminhos com uma expressão que imitava a de sua reencarnação passada. Se isso é tudo, acho que estou pronto, velho. Uma risada divertida escapou do sábio idoso enquanto ele levantava uma única mão indicando que não havia terminado. Peço desculpas pela demora, Naruto, mas tem mais alguém que gostaria de falar com você. Mais um. Naruto repetiu mentalmente. Quem mais está aí? Como forma de responder, Hagoromo bateu com seu cajado na superfície aquosa enquanto um ser maciço se materializava de uma luz dourada. Seus olhos predatórios brilhavam com o vermelho carmesim mais profundo que se possa imaginar, enquanto 9 caudas flutuantes balançavam no ar atrás dele. Embora o ser tivesse a forma de um kitsune, ele tinha a forma superior do corpo de um humano completo com 5 dedos com garras perigosas em cada mão. Embora a última vez que o Uzumaki viu a criatura não foi muito tempo atrás, o primeiro filho do sábio, Kurama, conseguiu dobrar seu tamanho enquanto se elevava completamente sobre seu ex-carcereiro. Kakurama. Vendo que finalmente era sua vez, o mais forte dos 9 biju deu um sorriso vulpino para seu parceiro. Sabe, estou um pouco ofendido por você não ter perguntado se eu estava bem, Naruto. Eu não deveria ter que me preocupar porque você não reencarna mesmo se você morrer. Detalhes, a raposa deu de ombros descuidadamente. Naruto riu levemente para si mesmo. Foi bastante nostálgico poder falar com Kurama novamente. Naquela época, a grande raposa estava completamente empenhada em assumir o controle de seu corpo. Se alguém tivesse dito ao seu eu mais jovem, 3 anos atrás, que faria amizade com a raposa gigante, ele teria rido na cara deles antes de dar-lhes o pássaro. Ele não pôde deixar de sorrir lembrando de sua jornada pela vida com o chakra encarnado ao seu lado. Seus contos e aventuras dariam uma bela história se fossem escritos. Ei, Kurama! Ele cumprimentou baixinho. Eu acho que isso é um adeus, hein? Kyuubi piscou olhando 2 vezes. Eu vou com você. Desta vez foi a vez de Naruto piscar.
O que? O Biju simplesmente sorriu exibindo cada canino afiado em sua boca. Afinal, alguém tem que manter você longe de problemas. Não quero que meu parceiro morra porque não me teve com ele. Do que você está falando? Eu posso me cuidar muito bem. Naruto argumentou enquanto pisava forte para confrontar seu parceiro. Você esqueceu quem decidiu ajudá-lo graciosamente quando Obito tinha 7 biju ao seu lado. Kurama vangloriou-se desafiando Naruto a argumentar de volta. Graciosamente? Era eu, ele ou o fim do mundo. Você só tinha uma opção. Naruto e Kurama rosnaram um para o outro, a testa de Naruto pressionada contra o focinho de Kurama enquanto os dois estavam a poucos segundos de uma briga. A discussão deles foi interrompida pelo som da doce risada de Kushina, bem como pelas risadas ocultas de Minato. O par olhou um para o outro antes de redirecionar seu olhar de volta para o par de pais rindo. O que é tão engraçado, o que é tão engraçado, eles disseram em uníssono. É só que vocês dois formam uma equipe adorável. Kushina sorriu orgulhosamente. Por favor, cuide do meu filho, Kurama. Eu sei que ele pode ser um encrenqueiro e tanto. Ei! Kurama riu conscientemente enquanto ignorava os gritos indignados de negação de Naruto. Eu vou ter certeza. A besta de chakra de 9 caudas voltou seu olhar para Minato com um olhar expectante. Há algo que você gostaria de acrescentar? O quarto Hokage simplesmente balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Fiquem seguros vocês dois. Vocês dois. Com suas despedidas terminadas, Agoromo já havia terminado os preparativos necessários quando uma grande fórmula de selo apareceu embaixo de Naruto e Kurama enquanto Minato e Kushina davam alguns passos para trás. Boa sorte, Naruto. Que você encontre a felicidade em sua nova vida, o sábio falou com orgulho reverente. Enquanto a luz do selo o envolvia gradualmente, Naruto olhou para seus pais uma última vez para ver o braço de seu pai envolvendo o ombro de sua mãe enquanto cada um deles acenava de onde estavam. Um grande som de toque encheu o ar a ponto de Naruto não conseguir mais ouvir nada. Embora ele não pudesse usar seus ouvidos, os olhos de Naruto ainda eram capazes de entender as palavras finais de seus pais para ele. Obrigado por nos permitir ser seus pais, Naruto. Em um flash de luz Naruto e Kurama se foram. Assim que eles desapareceram, Minato e Kushina acenaram um para o outro antes de acenar adeus a Agoromo quando saíram logo depois. Agoromo suspirou cansado para si mesmo depois de testemunhar uma reunião bastante pesada. No entanto, ele falou para o vazio ao seu redor. Como você pode ver, ele tomou sua decisão. Agora a pergunta é: o que você pretende fazer sabendo da escolha que ele fez? A única resposta que Agoromo recebeu foi o silêncio. Hehe. Vindo dele, era uma resposta bastante comum. Em uma floresta em algum lugar em Fiore. Naruto acordou debaixo de uma árvore em uma floresta verdejante no momento em que uma gota de chuva caiu em seu nariz. Seus olhos turvos se abriram para revelar o deserto que o cercava. O tempo estava bastante frio enquanto a chuva não ajudou em termos de calor. Ele assumiu que a noite já havia caído, mas era difícil dizer com o vasto mar de nuvens de tempestade que escondia o céu e chovia sobre a terra. O shinobi olhou para suas roupas e ficou surpreso ao ver uma capa preta com um contorno vermelho no centro de conexão e nas bordas da vestimenta. Era altamente reminiscente do uniforme formal da Katsuki menos as nuvens vermelhas. Debaixo da capa havia uma nova jaqueta vermelha como a que ele havia recebido de Jiraiya em sua viagem de treinamento. Suas calças e sandálias de assinatura permaneceram as mesmas que ele possuía anteriormente, com a única diferença de que eram novas. Tentativamente tocando sua testa, Naruto descobriu que ainda mantinha sua antiga bandana de folha. Tantos pensamentos inundaram sua cabeça ao mesmo tempo. O que ele faria agora? Que tipo de coisas o esperavam neste novo mundo? Decidindo se orientar primeiro, Naruto se sentou e encostou as costas em uma árvore. A primeira coisa que ele precisava fazer era verificar suas reservas de chakra. Fechando os olhos em concentração, sentiu-se conectado ao oceano ilimitado de chakra que pertencia a Kurama e a si mesmo. Parecia que a raposa não havia se recuperado totalmente da guerra, já que seus roncos eram ouvidos em alto e bom som. Então, novamente, ele não tinha ideia de que tipo de viagem interdimensional teria sobre a besta, então ele sabiamente decidiu deixá-lo descansar. Ignorando o chakra em constante recuperação da Kyuubi, ele finalmente encontrou suas próprias reservas lamentavelmente baixas. Parecia que ele também não havia se recuperado totalmente depois de enfrentar a deusa de seu antigo mundo. Suspirando para si mesmo, parecia que ele não usaria chakra tão cedo.
Eu me pergunto onde ele me enviou de qualquer maneira? Naruto se perguntou para si mesmo enquanto se sentava. As pesadas gotas de chuva caindo no chão encheram toda a floresta com a pacífica melancolia da natureza. Seu momento de relaxamento foi interrompido por um alto rugido bestial que sacudiu a floresta em sua totalidade. A vida selvagem se espalhou enquanto eles fugiam da fonte do rugido enquanto uma expressão de cautela apareceu no rosto de Naruto. Fosse o que fosse, definitivamente não parecia amigável. Sem um único momento de hesitação, o shinobi se levantou e disparou a toda velocidade em direção ao desconhecido. Mal sabia ele que sua presença mudaria drasticamente este novo mundo. Para o bem ou para o mal, Naruto Uzumaki iria abalar os alicerces do núcleo de Arlong. O herói da Quarta Grande Guerra Shinobi saltou de árvore em árvore, assim como em sua vida anterior em Konoha. Se houvesse algum humano por perto, eles viriam apenas um borrão quase invisível de cabelo loiro passando por eles em um instante. Seguindo a fonte dos tremores enquanto observava as árvores caídas, Naruto encontrou a fonte. Quando Naruto chegou ao local, ele viu uma besta gigante pairando sobre uma jovem garota de cabelos brancos que parecia ter a idade dele. Ele observou enquanto a garota permanecia imóvel, recusando-se a sair do caminho de guerra do monstro. Com um braço, ela embalou o outro, que com toda a probabilidade parecia quebrado. À distância, Naruto foi capaz de distinguir dois olhos opacos que pareciam muito familiares. Eram os olhos de quem acabava de perder a vontade de viver. Mirajane Strauss era uma adolescente de cabelos brancos presos em um rabo de cavalo com um laço roxo e olhos azuis radiantes semelhantes aos seus. Ela vestiu uma camisa escura e sem mangas adornada com alguns motivos leves e curvos no peito, uma saia curta sustentada por um cinto com taxas com uma fivela de aparência demoníaca e botas de cano alto com salto-agulha, cada uma com uma caveira adornada por uma flor em sua frente superior. Sua aparência realmente não importava no momento. Pela primeira vez em toda a sua vida, Mirajane Strauss, maga classe S da Fairy Tail, sentiu-se entorpecida. A dor que ela sentia por ter os ossos do braço quebrados não parecia mais importar. Os arranhões que decoravam suas pernas não doíam. Ela não podia mais sentir a chuva gelada que caía sobre ela ou ouvir as pisadas da besta na frente dela conforme ela se aproximava cada vez mais. Ela se perguntou como a missão deu tão errado. O corpo de seu irmão foi dominado pela besta depois que ele tentou dominar o rei das bestas. Elfman estava com ciúmes por não conseguir dominar o corpo inteiro como suas irmãs e tentou subjugar um monstro fora de seu alcance. Quando ela percebeu o que havia acontecido, já era tarde demais. Com seu corpo revitalizado, a besta quebrou o braço rasgando os músculos dele como um lenço de papel molhado. Assim como a aparência da qual ela se orgulhava, seu braço quebrado não importava. Lisanna Strauss era uma garota baixinha e pequena e usava um vestido curto vermelho escuro com gola branca e laço. Nos braços acima dos cotovelos, ela usava anéis de ouro com um tecido rosa pálido fluindo deles. Ela era uma jovem brilhante, uma feiticeira da Fairy Tail, e acima de tudo, ela era a querida irmã de Mirajane. A irmã mais nova de Strauss voltou para relatar seu estado. Ela evacuou os habitantes da cidade apenas para encontrar sua irmã ferida e seu irmão sem onde encontrar. Ela correu para o lado de sua irmã e perguntou onde estava seu amado irmão apenas para descobrir a dura verdade. A inveja de Elfman o levou a usar o controle de corpo inteiro, resultando na perda total de sua sanidade. Embora isso normalmente causasse pânico para a maioria, Lisanna se virou e se aproximou calmamente da besta. Vendo o pequeno pedaço de pé na frente dele, a besta olhou para a jovem na frente dele com um silêncio perigoso. Lisanna, sai daí! As palavras que Mirajane gritou reverberaram dentro dos limites de sua mente, tocando constantemente em um loop infinito. A irmã mais velha tentou com todas as suas forças reunir forças para ficar de pé, mas só conseguiu cair mais uma vez. Ela foi forçada a assistir enquanto Lisanna era espancada impiedosamente como uma mosca. Ela foi forçada a assistir enquanto seu corpo gentil saltava brutalmente pela terra rochosa antes de derrapar até parar. Mesmo que ela tenha movido seu corpo quebrado para o lado de sua irmã por pura vontade, ela só podia assistir enquanto sua irmã desaparecia em nada dentro de seus braços. Ela não possuía mais vontade de se mover quando a perda de sua irmã esmagou sua alma sob seu peso. Mesmo quando a besta que era seu irmão pairava sobre ela com a mão levantada de maneira semelhante, ela não se importava com sua vida. Ela esperou que o golpe final viesse. O golpe que provavelmente quebraria os ossos restantes em seu corpo antes de colocá-la em uma morte ainda pior do que a de sua irmã. Esse golpe nunca viria. Abaixe-se!
Do nada, uma adolescente loira que parecia ter a idade dela apareceu bem na frente de Elfman antes de derrubá-la no chão. A mão da besta mal errou os dois quando a força resultante explodiu um conjunto de árvores a alguns metros de distância. Ela sentiu o estranho pegá-la e carregá-la depois de jogar seu corpo sobre os ombros dele, tomando cuidado para não agravar seu braço quebrado. Com seu estado mental atual, ela nunca registrou a rapidez com que o homem conseguiu carregá-la com segurança até a linha das árvores. Ele colocou Mirajane cuidadosamente contra o tronco de uma árvore. Ei, você está bem? Fique comigo. Onde dói? Sua voz era profunda e reconfortante, mas ela nem se incomodou em encontrar seu olhar. Seus olhos opacos e quebrados permaneceram paralisados na terra molhada. Por que você me salvou? Ela murmurou baixinho. Vou levá-lo a um médico. Apenas espere. Naruto disse incapaz de ouvir seus murmúrios. Quando Naruto começou a inspecionar a mão dela, ele ficou chocado quando Mirajane deu um tapa em sua mão com o braço bom enquanto fixava um dos olhares mais esmagadores em sua pessoa. Por que você simplesmente não me deixou morrer? Naruto ficou momentaneamente surpreso com a explosão da estranha garota de cabelos brancos antes de retornar o olhar com força total. Por que eu não vou deixar uma garota indefesa com um braço quebrado ser morta por causa de sua própria incapacidade de se mover? Esta é geralmente a parte em que as pessoas agradecem. Obrigada. Mirajane repetiu friamente. Obrigado por quê? Obrigado por me salvar do meu irmão que enlouqueceu. Ou talvez eu devesse agradecer por não ser capaz de salvar minha irmã quando ele a matou. Foi injusto. No fundo, ela sabia que era injusto acusar alguém que ela nunca conheceu de ser incapaz de salvar Lisanna, mas ela não se importava no momento. Ela acabará de perder uma das luzes mais brilhantes de sua vida que a mantinha viva. Uma das poucas boias restantes que a impediam de afundar sob o peso duro da realidade. Os olhos de Naruto se arregalaram finalmente juntando as peças. A razão de seus olhos serem assim. Seus dois orbes cerúleos se estreitaram e voltaram para a besta que estava procurando por eles, desenraizando árvores e destruindo pedras no processo. Certificando-se de que Mirajane não estava em posição de se machucar, ele saiu do esconderijo com o rosto contorcido em uma expressão de raiva solene. Mesmo agora a besta não conseguiu localizá-los. Bem, ele estava prestes a descobrir. Ei! Os olhos roxos brilhantes da besta encontraram seu caminho para Naruto. Um rugido ensurdecedor sacudiu a terra enquanto ele se aproximava cada vez mais de sua presa recém-encontrada. Apesar de ter uma estatura quase 20 vezes menor, não havia um único traço de medo nos olhos de Naruto. Não, havia apenas fúria. A chuva gelada caía implacavelmente sobre ele, encharcando seu cabelo enquanto dezenas de gotas escorriam por seu rosto, mas ele nem as notou devido ao calor interno que fervia em seu peito. Você não deveria ser o irmão dela, ele calmamente questionou gesticulando para o corpo visível de Mirajane. A besta não se dignou a responder enquanto continuava a andar para frente com intenção assassina irradiando dele em ondas. Então parece que você nunca vai se lembrar do que aconteceu aqui. Tudo bem então. Embora soubesse que Kurama estava se recuperando, Naruto apenas esperava que a raposa o perdoasse por pegar emprestado um pouco de seu chakra. Concentrando o fluxo em direção ao seu braço, Naruto canalizou o chakra cru e não purificado da Kyuubi ao redor de seu braço direito. Um manto vermelho e borbulhante envolvia o membro do antebraço até o punho antes que a pele começasse a descascar, revelando um revestimento preto e vermelho por baixo. No exato momento em que Elfman deu um soco com a intenção de esmagar o loiro, Naruto desapareceu apenas para reaparecer sobre a cabeça da besta. Vou me certificar de obter uma explicação adequada de você depois que isso acabar. Usando toda a sua força, Naruto socou a parte de trás da cabeça da besta. O golpe teve tanta força que quase quebrou a barreira do som ao lançar o corpo da besta direto para o chão, enterrando-o a quase 3 metros de profundidade. Uma teia de aranha de rachaduras emanou do ponto focal se espalhando pelo chão. Com um único golpe, a besta foi completamente abatida enquanto Naruto pousou com segurança atrás dela. O corpo do monstro brilhou antes de lentamente voltar a ser humano com cabelos brancos e brilhantes e pele bronzeada. Soltando uma lufada de ar, Naruto desejou que o chakra ao redor de seu braço recuasse deixando a pele levemente queimada que já havia começado a se reparar. Caminhando até a cratera, Naruto agarrou um dos braços de Elfman com sua mão boa antes de arrancar seu corpo do chão. O shinobi arrastou o adolescente inconsciente e sem camisa com ele de volta para a linha das árvores, onde encontrou Mirajane, que nem registrou seu retorno.
Os joelhos da garota estavam dobrados contra o peito enquanto ela os puxava para perto com os braços. Naruto colocou Elfman contra uma árvore diferente em frente a ela antes de tocar seu ombro para chamar sua atenção. Assim que ele tocou o ombro dela, ele imediatamente se afastou. Ela estava com frio. Assustadoramente. Tirando sua capa, ele a envolveu sobre Mirajane e sentou ao lado dela antes de puxá-la para perto. Ela finalmente reconheceu sua presença antes de tentar se afastar sem sucesso. Deixe-me ir, ela murmurou baixinho. Você está molhada e com frio. A última coisa que você precisa é de uma febre que você não será capaz de combater com seu atual estado de espírito e eu também prefiro que você não morra de hipotermia. Apesar de esperar que ela continuasse resistindo, Naruto ficou surpreso quando sentiu a garota relaxar e parar de se mover. O shinobi sentiu uma umidade distinta em seu peito que não era da chuva. Estava morno. Olhando para baixo, ele viu um fluxo constante de lágrimas escorrendo pelas bochechas de Mirajane enquanto ela se embalava em seus próprios braços. Lisana, eu não pude te salvar. Lisana, eu sinto muito. Mirajane continuou a soluçar em seu peito enquanto continuamente chamava por Lisana, que Naruto assumiu ser sua falecida irmã. Não havia mais nada que ele pudesse oferecer a ela agora. A única coisa que ele poderia oferecer era um lugar para lamentar. Ele acabaria sentado lá pelo resto da noite enquanto Mirajane chorava até dormir. A manhã seguinte. Esse sentimento era bastante nostálgico. Naruto não andava de trem desde sua missão no País da Neve, onde salvou Koyuki, a princesa do cinema e daimyo político. Infelizmente, não havia uma única chance de que ele pudesse aproveitar isso no momento. Seus olhos se moveram da paisagem ondulante para os dois irmãos adormecidos à sua frente. Depois que a chuva finalmente parou, Naruto recuperou chakra suficiente para criar clones que poderiam levar os dois irmãos adormecidos de volta à cidade. Quando um transeunte o viu carregando os dois de volta para a cidade, ele apontou para o shinobi que ambos eram magos da guilda Fairy Tail, conhecidos como Mirajane e Elfman Strauss do Takeover Trio. Os magos, pelo que Naruto pôde inferir, eram os substitutos dos shinobi neste mundo e a equipe de Mirajane aceitou um trabalho para sua guilda para eliminar o monstro que aterrorizava a cidade. Guilds, uma congregação de magos que aceitavam vários tipos de trabalhos por pagamento em dinheiro. O sistema era semelhante ao das aldeias ocultas, mas nem de longe tão militarizado. O Jinchuriki bigodudo foi capaz de coletar essa informação do mesmo transeunte depois de perguntar o que eram as guildas antes de receber um olhar estranho. Depois de encontrar a prefeitura da cidade, Naruto conseguiu convencer o prefeito da cidade de que ele era um aliado dos irmãos Strauss que iria levá-los de volta à sua guilda para atendimento médico. Felizmente, a localização e as direções para Fairy Tail de Magnolia Town surgiram na conversa e, portanto, o dinheiro da recompensa foi repassado a ele. Ele não pretendia roubar o dinheiro dos dois irmãos depois de tudo o que passaram, mas sabia que precisava de um pouco de dinheiro se quisesse trazê-los a bordo do trem. Para ser honesto, ele não tinha ideia se algum deles aceitaria o dinheiro da recompensa depois do que aconteceu na noite anterior. Esses eventos levaram à sua situação atual. Os pensamentos de Naruto foram interrompidos quando Mirajane lentamente começou a se mexer. Pesadas bolsas pretas sob seus olhos mostravam o quão cansada ela se sentia quando sua visão finalmente voltou. Suas roupas estavam esfarrapadas, expondo ainda mais de seu corpo do que antes. Naruto praticamente podia ouvir Jiraiya tentando-o a olhar para baixo. Bom dia! Naruto afirmou claramente enquanto seu olhar voltava para a janela por várias razões. Como aquelas montanhas. Sim, aqueles eram um belo par de montanhas. Mirajane lentamente olhou ao redor para estudar seus arredores. Onde estamos? Ela murmurou confusamente. Estamos em um trem voltando para Magnolia Town. Vocês dois fazem parte de uma guilda chamada Fairy Tail, certo? Com o nome mencionado de sua guilda, os olhos de Mirajane se abriram enquanto ela olhava ao redor da cabana para sua irmã, esperando desesperadamente que a noite passada fosse um pesadelo e nada mais. Não há mais ninguém aqui além de nós três. Naruto falou baixinho. Então, você realmente me salvou noite passada. Mirajane disse sufocando um soluço. Se ele estava aqui, isso significava que Lisana realmente estava. Eu sinto muito, o shinobi murmurou gentilmente. Os olhos de Mirajane se arregalaram levemente em confusão. Pelo que ele estava se desculpando? Sua expressão se iluminou quando as acusações que ela fez na noite anterior surgiram em sua mente. Ela baixou a cabeça envergonhada e humilhada. Não, me desculpe.
Eu não estava pensando direito e eu culpei você pelos meus erros. A garota de cabelos cor de marfim enxugou os cantos dos olhos com o polegar enquanto fixava o olhar no garoto à sua frente. Ele parecia ter a idade dela enquanto ela observava seus traços bastante distintos. Seus olhos vibrantes eram de um azul cerúleo e combinavam muito com os dela em termos de cor. Seu impressionante cabelo loiro era um dos mais brilhantes que ela tinha visto, que só poderia ser comparado ao neto de Makarov Dreyar. Finalmente deixando sua curiosidade levar a melhor sobre ela, Mirajane decidiu que o anonimato já durava o suficiente. Quem é você? Ela perguntou cautelosamente. Vendo que era ele quem estava sendo abordado, Naruto cessou sua visão para se concentrar em seu inquisidor. Meu nome é Naruto. Naruto Uzumaki. Eu perguntei sobre vocês dois pela cidade enquanto vocês estavam dormindo. Você é Mirajane, certo? A garota em questão assentiu silenciosamente. Você pode me dizer o que aconteceu ontem à noite? Naquele exato momento, Elfman começou a se mexer enquanto gemia antes de abrir os olhos. O grande homem estava vestindo uma camisa doada por um dos habitantes da cidade para substituir a destruída como um agradecimento por derrotar a besta. Irmã mais velha? O que aconteceu? Por que estamos de volta no trem? A expressão de Naruto endureceu enquanto seu olhar duro permanecia fixo em Elfman, que ainda não o havia notado. Enquanto Elfman procurava por uma pessoa em particular, ele finalmente fez a pergunta sobre a pessoa que Naruto queria prender. Irmã mais velha? Onde está Lisana? Mirajane estremeceu ao ouvir o nome de sua irmã. Suas mãos se fecharam em punhos enquanto descansavam em seu colo. Ela baixou o olhar para as mãos enquanto tentava manter a voz firme. Lisana. Mirajane engoliu em seco. Lisana está morta, Elfman. Não havia nada além de silêncio. A expressão de Elfman disse tudo. Espalhado em seu rosto estava o reflexo de total descrença e desespero crescente. Ei, irmã, isso não é engraçado. Onde está Lisana? Vamos lá, ela está se escondendo em algum lugar, não é? Elfman. Mirajane começou. Ela segurou seu braço quebrado que havia sido enrolado em uma tipóia improvisada. Provavelmente veio de Naruto, ela supôs. A maga Classia se mordeu o canto do lábio, tentando dizer com todas as suas forças as palavras que não vinham. Você matou Lisana. Você perdeu o controle do Fulbore Takeover e você a matou. Os lábios de Elfman tremeram lentamente enquanto os cantos de seus olhos lacrimejavam. Não, você está mentindo, isso não pode ser verdade. Não vendo Mirajane negar suas reivindicações, o coração de Elfman afundou. Seus grandes braços trêmulos ergueram-se lentamente para segurar sua cabeça enquanto as lágrimas começavam a cair. Não, eu não poderia. Tudo o que eu queria era usar um Full Takeover como vocês dois. Eu não queria que isso acontecesse. Ele engasgou. Não durou nem um segundo. Elfman de repente se viu sendo levantado pela gola de sua camisa enquanto Naruto batia as costas contra as paredes da cabana. Naruto, espera. Você está brincando comigo? O Shinobi murmurou baixinho. Quem é você? Elfman perguntou com os olhos arregalados finalmente percebendo a presença de Naruto. Você pôs em perigo a vida de suas irmãs e matou uma, mas para quê? Por ciúme. Do desespero à fúria, os olhos de Elfman mudaram quando uma raiva ardente brilhou em seus olhos. Quem diabos é você para mencionar minhas irmãs? Naruto, por favor, pare. Mirajane pulou de seu assento e tentou remover o braço de Naruto de Elfman, mas foi em vão. O braço do Shinobi não iria se mover tão cedo. A irmã mais velha sabia o que ele ia dizer, mas não conseguiu impedi-lo. Se havia uma coisa que ela queria fazer como irmã mais velha, era pelo menos poupar seu último irmão da dor de saber o quão perto ele quase chegou de um ponto sem volta. Quem sou eu? Naruto repetiu incrédulo ignorando os gritos de Mirajane para ele parar. Puxando a camisa de Elfman antes de jogá-lo contra a parede, a voz de Naruto ficou ainda mais alta do que a dos dois irmãos juntos. Fui eu quem impediu você de matar Mirajane também. Ela estaria morta se eu não tivesse chegado lá quando cheguei. Como um fragmento em um furacão, o inferno nos olhos de Elfman se apagou e se extinguiu em um instante, deixando apenas para trás uma expressão de desespero. Pouco a pouco, seu olhar finalmente caiu sobre sua irmã mais velha, que desviou o olhar. Eu quase matei você também. Mira assentiu cautelosamente enquanto seus olhos começavam a lacrimejar mais uma vez. Naruto soltou Elfman fazendo-o cair no chão. O grande mago caiu de joelhos segurando a cabeça entre as mãos.
Lenta e progressivamente, o grande homem começou a soluçar incontrolavelmente. Seu corpo tremia de dor enquanto seus gritos de angústia enchiam a cabine. Mirajane só podia assistir com remorso enquanto a imagem que seu irmão tentou construir caiu em pedaços. Olhando, ela observou como o rosto de Naruto se suavizou enquanto ele se sentava para observar a janela. Seu rosto não refletia mais raiva, mas autodepreciação. Magnolia Town, Fairy Tail Guildhall. Nenhuma palavra foi dita durante o restante da viagem. Enquanto atravessavam as ruas, os corpos espancados de Mirajane e Elfman atraíram os olhares de muitos residentes de Magnolia. Para aqueles que os conheciam mais de perto, a pergunta silenciosa sobre onde seu irmão mais novo permanecia guardada para si. Depois de ser instado a se recompor com as palavras calmantes de sua irmã, Elfman finalmente conseguiu se levantar e, com o coração pesado, voltou para a guilda. Mirajane tinha feito o possível para se recompor, mas se ela seria capaz de segurá-la enquanto relatava o incidente era uma história diferente. Apesar de todas as experiências terríveis pelas quais passou, a perda de um irmão era algo que Naruto nunca poderia entender. A coisa mais próxima que ele já teve de um irmão foi seu vínculo com Sasuke, mas como Uchiha disse, ele não tinha ideia de como era perder algo que nunca teve. O destino injustificado de Itachi Uchiha levou Sasuke à beira da autodestruição quando ele matou centenas em sua busca por vingança. O fato de Mirajane e Elfman conseguirem se manter unidos depois de perderem sua preciosa irmãzinha era algo que Naruto nem conseguia imaginar enquanto caminhava com eles. Ele riu interiormente, imaginando como sua suposta segunda chance na vida poderia ter tido um começo mais difícil. Afastando sua mente desses pensamentos, Naruto escolheu se concentrar em estudar a arquitetura de Magnolia. Das pitorescas padarias e lojas à grande catedral, tudo parecia estar localizado próximo um do outro. Olhando em volta, ele pôde ver que havia uma variedade de cidadãos diferentes, desde um jovem casal a uma família pequena, um grupo de crianças ou até mesmo um casal de idosos. Havia uma coisa que todos tinham em comum, apesar de suas inúmeras diferenças. Eles estavam todos felizes. A percepção de que esta cidade era realmente um lar para eles ocorreu a Naruto. Eles começaram a caminhar em direção ao salão da guilda Fairy Tail e Naruto silenciosamente apreciou as vistas e os sons deste novo mundo sozinho. As ruas de Magnolia eram feitas de paralelepípedos, enquanto um canal construído ficava no meio da rua. Lanternas podiam ser vistas a cada 2 metros, enquanto Naruto só podia se maravilhar com a complexidade de suas casas em comparação com as das nações elementais. Quando o salão da guilda apareceu, Naruto notou que era um tanto simples. O prédio era de madeira de 2 andares com telhado de pagode e tinha uma placa acima da porta que dizia Fairy Tail. O nome era bastante inteligente na opinião de Naruto. Os irmãos Strauss se adiantaram a Naruto e abriram a porta. Naruto esperava muitas coisas, mas o pandemônio total não era uma delas. Todo o salão da guilda estava envolvido em uma briga total que destruiu mesas e cadeiras próximas e nocauteou os magos à torto e à direito. O interior da guilda era tão pitoresco quanto o exterior menos a referida zona de guerra. Os pisos da guilda eram feitos de longas tábuas de madeira que estavam atualmente cobertas de lascas e detritos de móveis e talheres quebrados. Assim que eles entraram, foi como se um interruptor tivesse sido acionado e toda a luta tivesse chegado ao fim. Cada mago Fairy Tail olhou para a porta para os recém-chegados e de repente parou toda a atividade barulhenta. Eles notaram a condição dos 2 irmãos mais velhos e imediatamente se aproximaram do grupo com olhares preocupados e preocupados. O que diabos aconteceu na sua missão? Vocês estão bem? Onde está Lisana? Eu vou chutar o seu traseiro se você é o único que fez esse cara novo. O grupo foi bombardeado com perguntas até que uma voz poderosa resolveu se dar a conhecer. O suficiente. Makarov Dreyar, terceiro mestre da Fairy Tail, deu um passo à frente com preocupação em seus olhos depois de ver a condição de seus filhos. Ele se moveu em direção aos irmãos Strauss enquanto a multidão se separava para deixar o mestre passar. O homem idoso carregava consigo um bastão de madeira que batia ritmicamente no chão a cada passo que dava. Elfman estava coberto de bandagens enquanto Mirajane estava com o braço quebrado. Desnecessário dizer que o velho estava muito preocupado com a condição de seus filhos e só podia especular sobre o que aconteceu durante o trabalho. Makarov era um homem baixo que tinha a cabeça quase careca, mas mantinha o cabelo ao redor das bordas do crânio. Ele usava uma camiseta branca simples coberta por um moletom laranja que surpreendentemente se ajustava à sua pequena estatura e um par de calças laranja combinando. Vocês dois estão bem? Ele perguntou preocupado. Onde está Lisana?
Sim, estamos bem, mestre, mas podemos falar sobre isso em outro lugar. Mirajane pediu com força. A adolescente de cabelos cor de marfim não gostou de todos os olhares de preocupação que ela e Elfman estavam recebendo e desejou conversar sobre isso em um ambiente mais privado. Havia muito o que discutir, mais ainda sobre o paradeiro de Lisana. Claro que podemos ir para o meu escritório, o velho respondeu imediatamente, conduzindo os outros membros para criar um caminho. Enquanto o trio seguia o mestre até a porta de um escritório próximo, todos os olhares se voltaram para a loira que havia chegado com os dois irmãos. Eles olharam e depois piscaram. Naruto olhou de volta. Alguns segundos se passaram antes de Naruto decidir que provavelmente seria melhor se juntar a seus novos conhecidos, considerando o fato de que quase todo mundo estava olhando para ele com "Quem diabos é você?" expressão. Escritório do mestre. Os três magos e Shinobi se acomodaram no escritório de Makarov. Elfman decidiu se sentar, enquanto Mirajane e Naruto optaram por ficar de pé. O último que estava curiosamente olhando em volta para as várias decorações da sala. A atenção de Makarov voltou-se para o recém-chegado quando ele se virou para olhar para a figura desconhecida na sala. O menino tinha um brilho curioso em seus olhos enquanto observava os vários itens mágicos comuns contidos no escritório de Makarov. Seu cabelo loiro espetado parecia um tom mais brilhante em comparação com seu neto, mas sua atitude era o oposto. Percebendo o olhar do mestre sobre ele, Naruto deu-lhe um aceno educado. Makarov riu disso. Agora quem é você, jovem? Eu vi você entrar com meus filhos, mas não fomos formalmente apresentados. Meu nome é Makarov Dreyar, ele disse enquanto estendia a mão para um aperto de mão. O Shinobi loiro foi temporariamente levado de volta pela introdução repentina do mestre da guilda antes de encontrar o aperto do mestre com um dos seus. Desde que ele fez uma introdução respeitosa, era justo que ele retribuísse a cortesia. Naruto Uzumaki, ao seu serviço. Naruto respeitosamente respondeu dando uma saudação cafona com uma mão. Makarov riu enquanto Mirajane sorriu levemente com a apresentação da loira. A cabeça de Makarov voltou-se para a dupla de aquisição quando ele decidiu abordar rapidamente o assunto em questão. Dois deles pareciam gravemente feridos enquanto o terceiro estava desaparecido. Agora, o que diabos aconteceu naquela missão? O mestre da guilda perguntou com uma expressão de profunda preocupação. Eu sei que este era um trabalho de classe S, mas não deveria ter colocado muita dificuldade para alguém como você, Mira. Onde está Lisana? O par se mexeu sob o olhar do mestre, nenhum querendo relatar o que aconteceu. Por fim, Mirajane decidiu que, como irmã mais velha, era sua responsabilidade contar os detalhes do que havia acontecido em sua missão. Ela respirou fundo e se recompôs. Fortalecendo sua determinação, ela se forçou a continuar. Quando encontramos a besta, enviei Lisana de volta para avisar a vila sobre o monstro. Foi um pouco difícil, mas eu e Elfman conseguimos derrotá-lo. Levei cerca de metade da minha magia para derrotá-lo, e eu deveria ter pago mais atenção, mas era tarde demais. Enquanto voltávamos, Elfman tentou dominar a fera. Ela falou. Elfman abaixou a cabeça de vergonha enquanto cerrava os dentes em arrependimento e autoaversão. Ele sabia que não era intencional. Ele sabia que ela estava apenas afirmando a verdade, mas a verdade doía. A verdade é que ele matou sua irmã mais nova por causa de seu orgulho tolo. Ele não tinha o direito de se chamar de homem. No mínimo, ele não passava de uma criança ciumenta, considerando seu raciocínio estúpido para agir como agiu. No começo, ele parecia ter mantido o controle, mas a vontade da besta o dominou. Ele me pegou desprevenido e quebrou meu braço e, quando fiquei sem magia, Lisana voltou. Mirajane continuou. A Strauss mais velha tinha uma carranca estragando suas feições enquanto ela mordia o lábio. As memórias do que aconteceu ainda estavam frescas em sua mente, e ela não queria pensar sobre isso, a menos que quisesse ter um colapso na frente de todos. O braço de Mirajane embalou seu braço quebrado enquanto seu aperto aumentava. Ela tentou argumentar com Elfman, mas ela fez uma pausa para respirar. Ela acabou sendo mortalmente ferida. Mirajane conseguiu finalizar. Mirajane não conseguiu mais manter a compostura quando caiu de joelhos. Seus soluços silenciosos fizeram com que seu corpo se contorcesse de dor quando Makarov ficou atordoado. Elfman cerrou os dentes e cerrou os olhos enquanto algumas lágrimas escapavam. Makarov parecia envelhecer consideravelmente enquanto seus traços faciais se contorciam em uma dor de cabeça solene. O punho do gigante da Fairy Tail cerrou-se com tanta força que sua mesa começou a quebrar sob o peso de seu poder.
A perda de um prédio ou dois era irrelevante, mas a perda de uma criança era algo que Makarov normalmente nunca permitiria que acontecesse. Um pai nunca deveria ter que sobreviver a seus próprios filhos. Por mais que o mago idoso quisesse sair imediatamente da sala e destruir a floresta mais próxima, ele ainda precisava ter uma resposta. Encontrei Mirajane e Elfman por sorte. Naruto disse de repente, ganhando a atenção de Makarov. Eu consegui salvar Mirajane antes que Elfman pudesse machucá-la também e eu o nocautei. O aperto forte da mão de Makarov foi lentamente afrouxado enquanto Makarov suspirava cansado. Entendo, então eu te agradeço do fundo do meu coração, Naruto. A expressão de Makarov falava muito de seus sentimentos enquanto Naruto estava atordoado com a pura gratidão que ele podia sentir do homem idoso. Seus olhos de ônix tinham um maior respeito que ele não tinha visto em anos dirigidos exclusivamente a ele. Você tem meus agradecimentos por proteger meus filhos. Um deles pode estar perdido, mas honraremos sua memória para sempre. Por salvar seus dois irmãos, você tem minha eterna gratidão. Que nostálgico! Fazia muito tempo que ele não ouvia palavras como essas, mas ele não merecia. Naruto sorriu desculpando-se em resposta aos agradecimentos de Makarov. Como eu já disse a Mirajane, sinto muito por não ter chegado lá mais rápido. Naruto disse com a mesma sinceridade. Mirajane, que estava sendo fisicamente apoiada por seu irmão, mordeu o lábio em culpa mais uma vez enquanto olhava para baixo. A dupla foi até a porta para sair. Suas partes foram feitas e não havia mais razão para ficar. Enquanto Elfman ajudava Mira a recuperar o equilíbrio, ele abriu a porta para segui-la. A porta se fechou atrás deles com um clique audível. Naruto foi deixado sozinho na sala com o mestre cuja sobrancelha se ergueu levemente. Se estou sendo honesto, estou um pouco perdido sobre o que fazer agora. Naruto falou enquanto coçava a nuca. Eu realmente não sou daqui e realmente não sei para onde ir. Makarov ficou surpreso com a nova informação que veio à tona. Vendo como ele estava praticamente em dívida com o loiro, Makarov decidiu que iria ajudá-lo com o melhor de suas habilidades. Um pensamento repentino passou por sua cabeça e com ele surgiu uma oportunidade. O homem à sua frente parecia bastante forte para sua idade. Teimoso, direto, mas sua compaixão era uma das mais puras que ele havia encontrado em anos. Se você não se importa que eu pergunte, quantos anos você tem, jovem? HM? Acabei de fazer 17 anos recentemente. Por que você pergunta? Poderoso, mas tão jovem. Makarov murmurou para si mesmo, lembrando que o novo garoto foi capaz de nocautear completamente uma besta classe S se quiser. Você é bem-vindo para se juntar à minha guilda, Fairy Tail. Conto de fadas. Naruto curiosamente repetiu. Esse é o nome dessa guilda, não é? Por que essa guilda se chama Fairy Tail? Um pequeno sorriso que parecia crescer a cada segundo que passava apareceu no rosto de Makarov ao ouvir a pergunta do shinobi. O terceiro mestre da guilda ainda se lembrava do dia em que perguntou a mesma coisa a seu predecessor, Preshgaebolg. Falando com uma voz que só poderia ser igualada pelo sacerdote de Zentopia, Makarov começou a recontar o significado por trás do nome de sua valiosa guilda. As fadas realmente têm caudas? Elas existem mesmo. Como elas? Este lugar é um mistério eterno. Uma aventura sem fim. Estas foram as palavras passadas pelo primeiro mestre que foram passadas para ele. Ele os gravou em seu coração para lembrar pelo resto de sua vida durante sua juventude. Fairy Tail é uma família para aqueles que desejam uma. Todos aqui têm um passado que os assombra, mas aqui eles nunca estarão sozinhos. Haverá momentos em que perderemos toda a esperança e não teremos mais forças para resistir. Makarov fez uma pausa, oferecendo um sorriso gentil e avô para Mirajane e Elfman através da janela. Mas, juntos, continuaremos avançando. Continuaremos a superar os tempos difíceis e enfrentar tudo que o mundo lançar sobre nós com um sorriso. Eterna aventura, hein? Naruto não pôde deixar de se sentir inspirado pelas palavras do homem enrugado. Uma guilda criada para ser uma família que seguiria em frente apoiando uns aos outros. Embora as circunstâncias fossem diferentes, Naruto não desejava nada além de uma família quando criança. Talvez ele pudesse encontrar seu propósito aqui. Eu acho que você tem um novo recruta aqui então. Naruto sorriu levemente. Bem-vindo a Fairy Tail. Makarov parabenizou. A expressão do homem caiu mais uma vez quando ele juntou as mãos atrás das costas. Ele saiu de trás de sua mesa para ficar ao lado de uma das janelas de seu escritório enquanto examinava seus filhos.
Se estiver tudo bem, eu gostaria de adiar sua indução oficial e briefing. Gostaria de informar o resto da guilda sobre nossa perda e agendar um funeral. O sorriso de Naruto caiu quando um sorriso triste tomou seu lugar. É claro. Seus olhos se moveram para a janela onde ele viu os dois irmãos Strauss serem cercados mais uma vez. O resto da guilda descobriria a verdade em breve, ao que parecia. Makarov curvou a cabeça em agradecimento antes de abrir uma das gavetas de sua escrivaninha. O velho retirou um estranho objeto de madeira antes de apresentá-lo a Naruto. Onde você gostaria do seu selo, Naruto? Perguntou o mestre da guilda. Carimbo, o shinobi respondeu eloquentemente. Embora agora não seja o momento de apresentá-lo, eu ainda gostaria de lhe dar o seu selo. Este selo irá identificá-lo como um membro da Fairy Tail. Você pode escolher a cor e onde quer colocá-lo. Makarov explicou. É essencialmente uma tatuagem indolor. Os olhos de Naruto se iluminaram em compreensão enquanto ele assentiu antes de desfazer sua capa preta. Ele arregaçou a manga de sua jaqueta vermelha revelando seu braço. Eu gostaria de tê-lo no meu braço direito em preto, se estiver tudo bem. O velho colocou o selo entre o ombro e o cotovelo e levantou-o. Naruto inclinou o braço para ter uma boa visão de sua nova marcação antes de assentir com satisfação. Parece ótimo. Obrigado. Makarov riu e acenou com a cabeça. Ele se levantou de seu assento e foi até a porta antes de abri-la. Ele olhou para trás oferecendo um sorriso de desculpas. Sinto muito que não poderíamos tê-lo convidado em melhores circunstâncias. Confie em mim, realmente não é grande coisa. Se você precisar de qualquer mão de obra para o serviço, eu o ajudarei com o melhor de minhas habilidades. Naruto sorriu aprendendo contra a parede próxima. Obrigado. Estou verdadeiramente grato. Makarov deixou Naruto para se dirigir ao resto da guilda, deixando Jinchuriki para agitar seus próprios pensamentos. No andar de baixo, Naruto já podia ouvir os gritos de descrença e os soluços dos outros. Nenhuma dessas pessoas era parente de sangue, exceto os irmãos Strauss, mas suas reações foram as de membros reais da família. Eu adormeci por cerca de um dia e suas emoções já estão em turbulência. Se este lugar está lhe causando problemas, então vá embora. Kurama claramente sugeriu. É o contrário, Kurama. Fairy Tail, eles realmente se importam um com o outro como uma família. Acho que vou gostar daqui. Naruto interiormente respondeu com uma risada.